Quem tem que fazer a prova é o Estado. E o Estado aqui é personificado pela Polícia e pelo Ministério Público. É estas entidades que compete fazer a prova do facto criminoso. E o advogado e a defesa têm que se limitar a contradizer as provas que foram apresentadas, ou se as provas não são suficientemente fortes, basta ficar calado. Portanto, a defesa aqui passa por isto, não passa por mais que isto. Se não há uma... E aqui estamos a falar de uma investigação, e como a Vera dizia, é um puzzle, e este puzzle assenta numa teoria que é a teoria dos factos concordantes. Um facto tem que concordar com o outro para poder encaixar, para se poder avançar na teoria da investigação. E, portanto, se a investigação consegue levar a tribunal prova que concorda uma com a outra e que demonstra que há uma impossibilidade objetiva daquela senhora se ter suicidado por uma série de factos que não concordam, não levam à comprovação do suicídio, sim, aí temos uma situação que a investigação provou que aquela senhora não se matou, que terá eventualmente sido morta. Mas isto também não quer dizer que tenha sido o autor do homicídio aquele senhor. Sim, claro. E, portanto, a defesa... que o puzzle chega a investigação tem que chegar até lá. Isto é, tem que fazer a ligação entre a morte e a pessoa. E isso, não sei se chegará a fazer ou não. Portanto, a defesa aqui, enquanto advogado de defesa, é uma defesa que tem que esperar e ver exatamente o que é. Mas tenha sido ele ou não, Paulo. Porque também, se for inocente, é importante que sejamos muito rigorosos. Porque a pessoa pode estar efetivamente inocente. Quer dizer, sim, e, claro, portanto, mas daí a minha estamos aqui a perguntar. Não estamos pode ter sido ele ou não, ou pode ter sido outra pessoa. Mas há aqui uma premeditação, há aqui um planeamento, há aqui uma alteração... Se estivermos efetivamente na presença de um homicídio, e digo se estivermos eventualmente na presença de um homicídio, então houve um planeamento, houve alguém que mata outra e tenta dissimular aquele facto criminoso através de uma aparência de um suicídio. Isso agrava perante a Justiça? Claro, estamos a falar daqui sempre de um homicídio qualificado e agrava que há premeditação, portanto, e há eximir-se até à própria responsabilidade. É sempre um homicídio qualificado, que dá até 25 anos, e é uma conduta muito grave do ponto de vista que revela até especial censurabilidade e que está previsto na lei. E, portanto, isto é a realidade. Agora, se for assim, se não foi, mesmo a investigação pode provar que aquilo não foi um suicídio e não conseguir provar que foi aquela pessoa que fez. Vera, e a confusão também para a família, porque já é muito difícil receber a notícia de que alguém se suicidou. E a própria família, os amigos, têm de fazer esse puzzle. Porquê? O que é que levou a isto? O que é que nós não vimos? Que sinais deu e nós não conseguimos ler? Portanto, há todo este puzzle também para fazer. E depois, de repente, meses depois... Se calhar não foi bem isso. Como é que se dá a volta? Como é que se processa isto tudo? Acho que não se dá e é muito assustador, porque de repente aquele que foi a pessoa que partilhou uma vida é ele o culpado de ter terminado com essa mesma vida, alegadamente, não é? E isto é extremamente difícil, porque ainda não estamos preparados para lidar com o suicídio, não é? E as pessoas acham sempre que é um ato cobarde e não é, e há muitos mitos acerca do suicídio. E, portanto, logo aí é um choque, porque ainda existe alguma especial vergonha de algum elemento, e suicidou-se um elemento da minha família, parece que eu não vi, ativa a culpa, que sinais é que eu não vi, o que é que eu podia ter feito diferente, o que é que podia ter ajudado e não fiz. Portanto, logo aí é complexo. E agora, eu acho que neste momento a família nem sabe o que é que há de acreditar, porque por um lado temos a polícia e todo o trabalho de investigação a dizer que ele que é culpado, não é? Não é pode ser, que é culpado, que alegadamente foi ele, e depois temos a própria pessoa, a pessoa que eles conhecem, com quem conviveram, com quem partilharam a casa, refeições, natais, que agora veio o Natal, e ficam a saber que ele podia ter sido o culpado. E isto não é nada agradável. Em gente de síntese, eu queria só dizer uma coisa. O António dizia que estes casos não são comuns, mas nós temos vindo a comentar aqui algumas situações desta natureza. Explicar às pessoas que não adianta tentar ludibriar a Polícia Judiciária, porque, como dissemos aqui ontem, é uma das melhores de Portugal, não, da Europa, não é? Portugal já é. E, portanto, vão chegar lá e vão chegar ao final do puzzle. Portanto, não tentem que tudo se descobre e tudo se sabe. Pode demorar tempo, mas consegue-se e chega-se lá. Muito rápido, essa questão do tempo é importante. Porquê? Porque a PJ, logo na altura, também não tomou nenhuma posição, porque não sabia. Ficou na dúvida na mesma. Fez os exames necessários, recolheu os vestígios necessários e, passado este tempo todo, depois de também continuar no terreno e a elaborar mais a história, a aguardar resultados,
foi para a detenção, com a conivência e com a concordância do Ministério Público também. Atenção. Atenção. Ele apresenta um juiz e é importante este pormenor. A medida de coação, se houvesse uma forte indiciação da prática do crime, uma forte indiciação implica que os elementos indiciários enviados para o processo indicavam de uma forma muito forte que ele era o autor, provavelmente a medida de coação seria a prisão preventiva. Sim. Quando temos presente uma prova mais circunstancial, isto é, não uma prova que diz foi, não, há aqui um conjunto de elementos que pode indicar aqui, o Tribunal também foi cauteloso, o juiz decidiu, bom, há aqui ainda algumas dúvidas, vamos garantir que esta pessoa não foge, mas ainda não temos fortes indícios de que praticou os factos. E, portanto, aqui também o Tribunal terá estado muito bem perante se é um tipo desta prova.